O saneamento básico na cidade de João Pessoa, como em todo o país, é precário. E mesmo os governantes, tendo conhecimento da importância para a saúde da população, acabam contemplando de maneira minimizada esta ação. Muito embora a população receba esclarecimentos sobre a importância e necessidade de bons hábitos de higiene no seu habitat, em sua maioria ainda promovem sujeiras e acúmulos das mesmas, viabilizando assim a propagação de doenças. A Paraíba possui 223 municípios, com 4 milhões de habitantes aproximadamente. Desses 4 milhões de habitantes, apenas 50% têm direito a tratamento de água e esgoto, a saneamento básico. E voltando para a capital, que é João Pessoa, 89% dos habitantes têm água potável e têm saneamento. E por incrível que pareça, ainda 3% da população da capital não tem banheiro em suas residências. Também outro agravante na Paraíba é que ela é a segunda capital nordestina com maior índice de internações causadas por diarreias, voltados à falta de saneamento básico no estado. E o governo tem investido, em média, 30 milhões que foi liberado para a ampliação desse saneamento. As obras começaram na capital, nos bairros dos Bancários, Altiplano, Funcionários e Padre Zé. Isso já dura, em média, 3 anos e até agora nenhuma obra foi concluída de fato. Dentro dos palácios reais, a coisa não era muito diferente. Os vasos ficavam perto da cozinha ou até do lado de fora, e os banhos eram raros. Com isso, surtos de epidemia como cólera, febre amarela e peste bubônica eram muito comuns, principalmente no verão. Há anos existe um projeto de transformação do lixão do Roger num parque ecológico e de revitalização do rio Sanhoá. Aconteceram algumas iniciativas de preservação da área, com o propósito de resgatar a autoestima da cidade e da comunidade ribeirinha que ali habita. Hoje, na realidade, nós observamos que no período das chuvas, uma grande quantidade de resíduos flutuam nos rios daquela região. O transbordamento do rio Jaguaribe na ladeira do Castelo Branco impede o fluxo dos veículos, pedestres e demais transeuntes no trecho que liga o bairro do Castelo Branco à Avenida Epitácio Pessoa. Faz-se necessário o uso de campanhas que conscientizem os programas de população, né, no que diz respeito ao meio ambiente, saúde pública, mobilidade social, pois essas alternativas funcionarão como estímulos para a sociedade como um todo, pois não somente as comunidades e população menos favorecidas devem receber essas orientações, como também a sociedade, né, as pessoas mais informadas que têm acesso às informações, também são produtores de detritos e resíduos em vias públicas, locais privados e públicos, contribuindo para a agressão do meio ambiente, não se percebendo como elemento e sujeito também dessas ações negativas para o dia a dia da população. É impossível você ter saúde se você não tiver saneamento básico adequado. Isso já era conhecido desde a antiguidade e continua persistindo um problema que a gente tinha na Roma Antiga, na Idade Média, e a gente reproduz essa Idade Média, essa Roma Antiga na periferia das grandes cidades. Quando a gente não tem esgoto e quando tem esgoto não tem tratamento para o esgoto. Então, você vai ter maior risco de doenças infecciosas. Quando chove, vem água e esgoto na frente da sua casa, leptospirose, hepatite A, B e C. Nós temos maior taxa de mortalidade infantil. E o que é pior, a água que a gente bebe vai ser contaminada por esses resíduos e a gente vai começar a beber uma parte do que a gente queria que ficasse no banheiro. Não adianta um prefeito fazer saneamento e tratar esgoto se o vizinho joga esgoto no rio. E às vezes diferenças políticas ou partidos diferentes não dá jogo. Não é a tradição do nosso país fazer programas
de longo prazo suprapartidários. Então, o político que fizer isso, ele pode não ter muito voto, mas que ele vai para o céu, ele vai. A comunidade do bairro dos Novais não possui saneamento básico. O esgoto é exposto a céu aberto e os lixos são espalhados pelas ruas, o que não favorece uma condição de vida saudável à sua população. Na Europa, o conceito do banho como forma de limpeza demorou a acontecer. Para se ter uma ideia, quando a Rainha Vitória subiu ao trono da Inglaterra em 1837, não havia local para banho no Palácio de Buckingham. Cientes do que a água podia fazer pela saúde, médicos banhavam os doentes à força em hospitais europeus. Os banhos rotineiros só apareceram nas grandes cidades ocidentais por volta de 1930, mas não eram nada frequentes. Era somente aos sábados que se trocava a roupa debaixo das crianças. E foi só depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945, que as casas europeias ganharam banheiros. E apesar da fama de não gostarem de banho, foram os franceses os pioneiros das inovações sanitárias, seguidos pela Inglaterra e Alemanha. Pensar em saneamento básico nos remete a atitudes individuais e coletivas de toda a população, partindo da higiene pessoal e abrangendo para atitudes que contemplem a melhoria da qualidade de vida de todos. Quando você não tem saneamento, você gera um círculo que é meio ruim, né? O auge era o Jeca Tatu, que a gente escrevia um homem que ficava cansado, não tinha vontade de trabalhar, mas o pessoal sabia que ele tinha cilostomese, ele tinha ascaridíase, ele era espoliado pelos bichos que ele trazia no intestino. E a razão básica disso era a falta de saneamento. O indivíduo tinha uma fossa, que ele ia lá, ou no mato, ele não conseguia fazer uma higiene adequada. Alguns bichos que tinham ciclo intestinal, ele era reinfectado e ia cada vez ganhando mais infecção. Como a gente não pode aceitar que você tenha pessoas morando em cidades brasileiras, que moram em palafita, que não tem um banheiro, que não tem um endereço, que não tenham acesso a transporte, educação, que não consigam, digamos, se sentir dignas, ou menos dignas do que outras, e que enxergam na televisão como devia ser e como elas são, eu acho que isso era, digamos, aceitável quando o Brasil tinha 70%, 80% de uma população rural e trazer saneamento e esgoto para todo mundo era difícil. Hoje não, 83% do Brasil mora em cidades. Ou seja, é inaceitável do ponto de vista moral, humano, qualquer coisa, que você não tenha dentro de uma cidade acesso à saúde e saneamento para todo mundo. Por esse motivo, é necessário realizar saneamento básico sistematizado, canalização dos esgotos, coleta seletiva nas moradias e coletores nas áreas estratégicas do bairro, como também atuar na conscientização da população para que utilizem da forma adequada esses recursos. Segundo a ONU, a maioria das cidades brasileiras não tem saneamento básico. No entanto, Mangabeira não foge dessa realidade. Mangabeira tem 130 mil habitantes e 8 unidades que estão também com esse mesmo problema. Quer dizer, se um bairro tem saneamento básico e outro bairro não tem saneamento básico, nem a rede de esgoto, como a Cidade Verde. Agora, por que não tem? Porque os governos, os representantes não têm interesse de construir esse saneamento porque fica embaixo da terra e não há propaganda para eles. O povo não fala e não vê. Como, por exemplo, quem constrói o edifício, todo mundo vê que foi aquele governador que construiu. E o esgotamento não. Então a Cidade Verde sofre esse problema e o que é muito importante ainda é que o saneamento, todo mundo sabe que é importante para a saúde, e como também é importante para a parte da ecologia, como a Cidade Verde, né? Aliás, as matas, é muito importante o saneamento. E o saneamento traz problemas muito sérios, a falta de saneamento, como por exemplo, para a saúde, para a pele, para problema respiratório. Então é isso que a gente vê nos bairros que não tem saneamento. Existe a pobreza legítima. Com pouco mais de 400 mil habitantes e com o maior porto da América Latina, a cidade de Santos, no litoral paulista, lidera o chamado ranking do saneamento.
uma avaliação que revela o que é feito com o esgoto gerado por 72 milhões de brasileiros. A cidade tem 98% de coleta de esgoto e ainda mantém projetos para sanar seus pontos de deficiência. Quando o esgoto sai da nossa casa, quando você dá a descarga, aparentemente acabou o problema, né? Mas para o meio ambiente, para a saúde pública, ele começa ali, porque aquele esgoto, a forma correta é que ele caia numa rede de coleta e que seja destinado a uma estação de tratamento. Essa estação vai purificar aquele esgoto, ou seja, vai eliminar os micro-organismos, as bactérias, etc., para que aquela água possa ser devolvida à natureza de forma limpa, de acordo com aquele rio, aquele curso d'água que vai receber essa água. No ano passado, Santos foi eleita a melhor cidade, com essa série de indicadores. Então, nós pegamos acesso da população à água potável, a coleta do esgoto, ao tratamento, quanto desse esgoto é efetivamente tratado, quanto se perde de água na cidade, enfim, uma série de indicadores, e Santos se destacou como a melhor cidade. Quando eu era criança, né, não tinha saneamento básico, não tinha iluminação. As crianças viviam sempre com diarreia, vômito, né, picada de mosquito, muito verme, crianças com barriga, né, distendida, né, e muita alergia pelo corpo também devido aos mosquitos, né. O esgoto era céu aberto, então tinha vala, tinha muito mato, era muito mosquito. As crianças não podiam brincar à vontade, porque caía dentro da vala, né, quase se afogavam. As doenças caíram bastante, né, porque só o fato de você ter água, ter luz, né, e não ter os mosquitos em cima de você, isso tudo já ajuda, né? Nós tivemos, assim, as UBSs, né, as policlínicas, é um atendimento de saúde de primeira, a gente tem aqui, quer dizer, nossa vida aqui enquanto munícipe e comparando a 20 anos atrás, assim, excelente, é de primeiro mundo. A necessidade de trazer conforto para a população vem de longa data. Em 1723, foi feito o primeiro canal artificial para distribuição de água para a população construído no Brasil. São os Arcos da Lapa, com 270 metros de comprimento, quase 18 metros de altura, construído em estilo romano, com 42 arcos duplos e óculos na parte superior. Sua construção foi feita por escravos indígenas e africanos e hoje é um dos principais pontos turísticos no Rio de Janeiro, pela história, boemia e arquitetura. Santos foi considerado durante o final de 1800, 1870, 2000, um porto maldito, porque os navios atracavam aqui, as populações morriam por conta de febre amarela, de dengue, de malária, e era uma cidade praticamente insalubre. E, além do mais, Santos é uma cidade que é a nível do mar. Então, quando chove em Santos, alaga como um todo. Então, a ideia de Saturnino de Brito, quando veio para Santos, foi justamente essa, construir os canais, fazer um corte no terreno e justamente servir como drenagem dessa água. Então, ele construiu as comportas. Então, se, por exemplo, no final da tarde você tem um período de maré cheia, essas comportas se fecham, a quantidade de água nos canais fica baixa, então se chover, o escoamento da água vai para dentro do canal e a cidade não enche. E ele importou da França uns peixinhos, que são os lebis, né? E esses peixes comem as larvas de insetos e mosquito. Então, essa foi uma ideia genial que mudou a história da salubridade na nossa cidade. Agora, Santos tem a Zona Noroeste, que é uma região que tem uma diferença muito grande nas condições de saneamento, nas condições de saúde, nas questões de prevalência de doenças, né? Porque as pessoas, quando vivem nessas condições, né, elas não têm só um aumento de salubridade pela questão do esgoto, mas tem por uma questão de higiene e saúde, aumentando a proliferação de muitas doenças, e não só as diarreicas, né? As doenças respiratórias também. E eu acho que a lógica tem a ver com a ocupação territorial e essa lógica de distribuição de renda e dessa população, certamente, né? Santos e São Vicente dividem o mesmo mar e quase a mesma praia, mas têm situações distintas quanto ao investimento em saneamento. Me parece que as duas cidades são uma boa representação do que acontece no restante do país. Somos a Porta do Sol, a cidade considerada a segunda mais verde do mundo, não diferente da realidade vivenciada em outras capitais brasileiras, vive o drama da falta do saneamento básico. As comunidades mais vulneráveis são as que mais sofrem com o problema. O lixo se acumula, os rios poluídos e o esgoto que corre a céu aberto. Diante de tantos problemas, a população sofre
por não conhecer os seus direitos e deveres como cidadão. Esses permanecem diante do caos, se conformam e são envolvidos pelo desespero nos momentos em que a situação torna-se incontrolável. A Cidade do Sol sofre com o abandono, que se instala principalmente no período das chuvas. Como podemos contribuir para mudar essa realidade? Então nós precisamos fazer alguma coisa. 56% dos domicílios não têm acesso à rede coletora de esgoto. Isso significa uma quantidade enorme de problemas para administrar. E o que é importante é que a Rio+20, que vai acontecer agora em junho, justamente está discutindo a economia verde. E nós sabemos que cuidar do saneamento é botar para funcionar a economia verde. A Fundação Bill Clinton deu uma informação inacreditável, que se nós conseguíssemos erradicar o problema do saneamento no mundo, nós iríamos adiar a crise ambiental de 2020 para 2040, quer dizer, 20 anos de folga aí para abater os gases de efeito estufa. De que forma o saneamento ajuda a saúde da população? Não, é uma coisa bárbara, porque boa parte das nossas doenças, sobretudo nas crianças, são de origem hídrica e de vinculação hídrica. E se nós conseguirmos erradicar esse problema, vão ser 3,5 milhões de crianças no mundo que vão deixar de morrer, que vão ter acesso à vida. De acordo com as perspectivas governamentais, a previsão é que em todos os lugares do nosso país haja o saneamento básico